Então, pensei num negócio aqui bem interessante e como a nossa vida também nós precisamos muitas vezes voltar atrás para poder estudar, rever algumas coisas e todos sabem que eu fiz o curso do seminário, né, de teologia, mas conforme vai ter na caminhada, é normal a gente ir esquecendo, né, do que a gente foi aprendendo, né, 2 anos, e eu gostaria de tentar revisar com os irmãos um pouco do conhecimento que esse curso foi me passando, e com isso, eu passando para os irmãos, eu entendo também que na prática eu vou fixar mais as informações que nesse período foi me passado. E tem muita coisa interessante mesmo. O Alexandre também fez um tempo lá também com a gente lá, né, Alexandre? E é muita coisa interessante. Tá sem áudio, Ale. Agora eu estava desligado aqui. Eu fiz, mas não terminei. Falta aí umas matérias ainda. Vamos ver se eu consigo terminar um dia. Mas o curso é muito bom. Quem puder fazer é muito bom. Muito bom. Tem que ter a cabeça aberta, mas é muito bom. Tem isso, tem bastante polêmica na hora que você começa a estudar. Tem muita polêmica que, dependendo. Ah, bateu a mão. O Daniel bateu a mãozinha aqui, peraí. Já passou já. Tem bastante polêmica, então tem que ir com a intenção de eu vou estudar para aprender a palavra do Senhor e com aqueles, como o ditado, né? Aqueles dois sacos, né? Um que é um saco que está costurado embaixo e o outro o saco vazio, né? Porque é muita coisinha que vai acontecendo. E com a intenção disso, nós temos uma coisa muito interessante nessa nossa caminhada, que é por que devemos estudar, por que estudar a Bíblia, né? Isso daí é uma coisa que no nosso cotidiano, na nossa caminhada, as pessoas não costumam muito, principalmente cristão, né? O crente mesmo, a gente vê os crentes não estudando muito a Bíblia. Nós já temos já a questão da leitura, né? Numa forma geral, para nossas vidas, o brasileiro, nós lemos pouco livro. Eu falo para vocês que quando eu entrei na teologia, porque eu estava tendo um problema na faculdade da questão de interpretação de texto. E para resolver o problema na engenharia, é necessário ter uma interpretação de texto adequada. E eu vi que, por causa da minha falta de leitura, eu desempenhava na faculdade. Pai, tá dando aula aqui. Chama a mamãe. Eu desempenhava na faculdade na hora de resolver um problema. Eu tinha muita dificuldade por causa da interpretação de texto, por causa da minha questão de não ler. Aí foi onde falei, por que eu não faço teologia, né? Já que eu tô. Então, teologia você lê bastante. Então, quando eu comecei a iniciar a teologia, foi um bode expiatório de eu querer resolver um problema meu. Aí eu acabei, nossa, eu entrei nesse negócio aqui e eu falo para vocês, estou apaixonado por essa matéria, por essas coisas, tanto que eu busco diretamente, constante, ver indicação de livros para poder ler, porque é muito rico, quando você começa a ter a leitura e estudo da Bíblia, né? E aí a pergunta que nós colocamos aqui, por que estudar a Bíblia? E eu tenho dois negocinhos aqui quando a gente fala sobre estudar. Nós temos um carro, como se fosse uma Bíblia, nós temos ela de uma forma fechada, temos o carro aí também, né? E nós olhando assim da forma que nós estamos olhando para essa imagem, nós conseguimos ver alguns detalhes desse carro. E alguns detalhes eles já fazem parte de nossas vidas, já automaticamente. Se eu perguntar para qualquer um, o que o carro tem? Aí vocês vão falar, tem farol, tem as rodas, tem os vidros, tem retrovisor, tem o freio. Mas são coisas que já são do cotidiano de uma pessoa que conhece esse produto. Assim também, se a gente perguntar de uma forma bem geral, a Bíblia.
a pessoa vai falar assim, o que significa Deus, né? Jesus, de uma forma bem superficial, nós vamos falar o que significa Jesus, o que é Deus, né? E o que significa a Bíblia, de uma forma bem superficial. E da mesma forma é o carro. Se eu chegar para os irmãos e falar assim, me fala aí, o carro, deixa eu ver aqui, me fala um carro aí, um Fusion, o que ele tem? Não tem nada de diferente do que um outro carro, tipo um Fusca. Assim, né? Não na tecnologia, mas estou falando assim, as coisas necessárias para aquele veículo andar não são diferentes. Não são diferentes. E isso conseguimos ter numa questão superficial as informações. O Fusca tem roda, o Fusca também tem roda, o Fusca tem farol, o Fusion também tem. É uma questão bem superficial. Mas como nós entramos num detalhe, que é a questão, se querer se aprofundar entre os dois produtos, identificar a diferença, a distinção desse produto, a especificação desse produto, vai ter detalhes que no Fusca que não vai ter no Fusion e no Fusion que não vai ter no Fusca. Da mesma forma, é o estudo bíblico que nós temos que fazer na nossa vida cotidiana até que Jesus volte, né? Então, praticamente resumindo, por que estudar a Bíblia? Praticamente todos os cristãos concordam que temos e o dever e a necessidade de ler, conhecer e amar a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus, porém muitos acham estranho ou mesmo são hostis à ideia de que devemos estudá-las. Isso daí é um fato. Nós temos a questão que uma coisa que o Bolsonaro usou todo na campanha dele, que é um versículo lá de João: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso é fato. Quando nós começamos a estudar a verdade, no caso que é a palavra de Deus, a Bíblia, ela automaticamente começa a nos libertar das mazelas, como pecador. Como pecador, ela começa a nos libertar dessas mazelas. Por exemplo, a ignorância, a soberba, a falta de amor, a falta de compaixão, a iniquidade. Começa a colocar a iniquidade, coloca em nossas vidas a iniquidade, e a equidade se transforma, né? Então a iniquidade sai e entra a equidade, né? Então, tipo, são coisas que, você não tinha amor, você estudando a Bíblia, você vai começar a ter amor, porque ela nos orienta a ter amor. Então, nós começamos a nos libertar do pecado. Estudar a Bíblia, oração e jejum. Então, tipo, o estudar a Bíblia, ela traz, a palavra de Deus em si, ela nos traz uma libertação de nós como pecador, de nós mesmos, né? Tanto que em Romanos, o Paulo orienta que nós devemos renovar nossos pensamentos, né? E estudar a Bíblia, e estudar em si, ela nos faz isso. Ela nos liberta e começa a renovar nossos pensamentos. Nós devemos renovar nossos pensamentos, porque a Bíblia em si, ela é uma questão de prática de fé, né? Não de conduta. Não somente devemos só estudá-la e não fazer mais nada, mas sim estudá-la e usar isso como prática. Esta opinião, ela possui fundamento ou seria uma visão estereótipa, né? Ou preconceituosa, na questão de que não devemos estudar acerca do significado do estudo da piedade cristã e da própria palavra de Deus. Uma informação aqui muito interessante aqui, que o dicionário Aurélio, de 1988, ele apresenta 14 sentidos para o estudo da Bíblia, para estudar, né? Na questão, a palavra é estudar. Aplicar a inteligência para aprender, dedicar-se à apreciação, análise e ou compreensão, examinar, analisar, observar atentamente, procurar, fixar, memorizar, esforçar-se para saber de cor, frequentar o curso ou de cursar, examinar, observar atentamente. Nossa, são 14 sentidos que o dicionário Aurélio ele nos coloca para estudar, né? E também podemos observar com a ajuda da análise, executando sentidos, que estudar significa simplesmente o processo sistemático
e organizado para aquisição e domínio do conhecimento verdadeiros e profundos sobre o determinado objeto. No caso, isso daí, esse objeto que nós temos, que no caso é a Bíblia, nós precisamos ser organizados para aquisição e domínio do conhecimento disso. Então, tipo, uma coisa que deixou, quando eu fui falar dessa aula aqui, pensei nessa aula, eu lembrei da pregação do Alexandre. Nós devemos nos esforçar pelo que nós temos nas mãos, né? Nós temos a Bíblia na mão, então nós devemos esforçar, ser organizado, sistemático, para pegar isso que nós temos na mão e aplicar em nossas vidas. E eu gostaria de ter uma coisa muito interessante, irmãos. Vocês já viram os espíritas, kardecistas, né? Eles consideram que ajudar o próximo, vou fazer uma forma bem resumida, ajudar o próximo na questão de doação, na questão de doar, de auxiliar, isso traz para eles traz coisas boas para eles. Por exemplo, ele ajuda o próximo e automaticamente eles recebem coisas boas, né? Por exemplo, fartura, porque está ajudando o próximo. E isso daí, ajudar ao próximo, se faz um princípio bíblico. Por exemplo, a questão de o que plantar, o que você plantar aqui, você vai semear. Então, tipo, se você plantar coisa boa, você tem possibilidade de semear também coisa boa, tá? Isso eu não estou falando uma questão de prosperidade, estou falando que é o objetivo. Se você plantar vento, você vai colher tempestade. Então, se nós levarmos a nossa vida de uma forma desordenada, automaticamente daqui, na hora que chegar no tempo de colheita, nós vamos colher coisa ruim também, entendeu? Por causa que nós plantamos coisas ruins. Então, tipo, dependendo da semente que nós estamos colocando, automaticamente também nós vamos colher coisas de acordo com aquela semente. Então, isso daí é uma equação que, tipo, matemática é exato. Não tem essa de querer, vou plantar maçã e vou colher abóbora. Não tem. A semente é de maçã, você vai colher maçã. Tem os problemas da questão da ambiental, todas essas coisas que muitas vezes pode não colher. Por isso que eu falo, não é uma via de regra que vai gerar uma prosperidade, mas tipo, é um princípio. E se nós aplicarmos verdadeiramente a Bíblia em nossas vidas, de uma forma sistemática, processo organizado, em questão de domínio do conhecimento verdadeiro e profundo sobre esse determinado objeto, automaticamente isso daí vai nos fazer também ter frutos bons em nossas vidas, né? Assim, nós devemos ser como aquela figueira, né? Figueira que está à beira do rio. Então, nós estamos próximo de Deus, próximo de Jesus, o Espírito Santo faz morada em nós, automaticamente o objetivo nosso é caminhar estudando essa Bíblia aqui até que Jesus volte. Aí, para ilustrar o que eu tinha falado para os irmãos, se nós pegarmos o carro e fomos pegar, não de uma forma, mas uma forma abrangente, nós vamos ver que esse carro tem vários detalhes que a princípio não aparecem em nossa mão, nossa mente, perdão. E se a gente vê, tem vários, mas tipo assim, se for perguntar para uma pessoa leiga sobre carro, ele vai falar assim, não, só tem roda, isso e aquilo. Mas se for aprofundar para um mecânico, para um engenheiro mecânico, alguém dessa área mais específica, ele vai destrinchar isso de uma forma que nós estamos usando na imagem aí, que vai ser uma forma que tem mais detalhes, né? E esses detalhes são essenciais para esse carro andar também. Faltando alguma pecinha desse daí, ele pode até andar no percurso, mas depois ele vai acabar, né? Vai acabar ali dando os problemas e etc. Então, tipo, são peças essenciais. Se não fosse essencial, não estaria ali. Aí, automaticamente inclinando para a Bíblia, também o Antigo Testamento é essencial para o Novo Testamento. Não conseguimos destrinchar, dividir um do outro, tanto que antigamente era tudo uma forma de rolo, né? Então era sequencial alguns livros e etc. Da mesma forma, o Antigo Testamento ele dá inclinação para nós do que haveria de acontecer no Novo Testamento, né? Escrito nos Evangelhos.
em João, em Coríntio, e esses outros livros aí que foram escritos por esses homens inspirados por Deus. Então, tipo, se a gente pegar, falar assim, não, o Antigo Testamento para nós já era, nós estamos no momento da graça, mas lá tem princípios, né? Não vou dizer princípio, questão cultural, mas tem princípios lá que deve ser feito agora. Por exemplo, os 10 mandamentos que se encontra em Êxodo e Deuteronômio, logo depois que tem aquela renovação do povo de Israel, Deuteronômio ele foi colocado para relembrar, tanto que Deuteronômio, o significado é relembrar a lembrança do que Deus já deixou bem claro que teria que ser feito. E ele vem trazer à tona de novo os 10 mandamentos, falando assim, ó, na questão vertical e na questão horizontal do relacionamento que nós devemos ter com Deus e no relacionamento que nós deveremos ter com o nosso próximo. E no Novo Testamento nós temos Jesus pegando esses 10 mandamentos de uma forma bem resumida e falando assim, amai a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo, numa questão de prática. Então nós não devemos excluir partes texto da Bíblia, porque ou fazer de uma forma aleatória, escolher esse texto, porque nós temos na Bíblia, nós temos pré-texto, que é o texto que acontece antes, nos dando orientação ou contexto histórico, né? E também temos o pós-texto também, e o texto que nós vamos estar lendo. Então, tipo assim, antigamente eu lembro quando entrei na caminhada cristã, eu abria a Bíblia assim, pegava a Bíblia e abria ela assim, ó, e apontava, Deus quer falar comigo, e apontava um texto bíblico lá, aí já pensou se cai em Levíticos? Ou na genealogia de Mateus, que fala sobre a genealogia de Jesus, né? Que Mateus relata. Já pensou se caísse aí? O que Deus quer falar comigo ali? Né? Então, tipo, tem algumas coisas que, tipo, nós temos que ler a Bíblia em si, em todo o seu conteúdo. Porque se não fosse assim, então Deus tivesse deixado Jesus, deixado o Antigo Testamento para aquele povo, e como nós estamos pós-Cristo, né? Então nós ficaríamos só com a Bíblia, só do Novo Testamento, né? Para nós. Mas não, se Deus colocou, se Deus deixou todo esse conteúdo para nós temos que ler ela de uma forma geral, porque aí nós vamos trinchar como esse carro que está aí, ó, como essa imagem, né? Muito interessante, porque aí vai ter todos esses detalhezinhos, né? Que são essenciais para nos dar orientação de quem é Deus, de quem é o Espírito Santo e de quem é Jesus, né? Então, nós vemos em Gênesis que Deus fala para Eva que a semente dela iria esmagar a cabeça da serpente e haveria inimizade, etc. Então, tipo, são coisas, são detalhes que, para nós, como cristão, foi o que eu coloquei aqui, praticamente todos os cristãos concordam que devemos ler a Bíblia, mas nós temos dificuldade de ler a Bíblia. Porque é uma questão cultural, de leitura, e uma questão também de entender que se vocês querem ouvir Deus falar, não é através de boca de profeta, né? Não vai vir um camarada hoje bater na tua porta falando assim, eis que te digo, Juan, é hoje que vai acontecer isso. Não. Lá, leia, tenha uma comunhão com Deus, uma leitura diária, uma prática diária. Você vai ver que Deus está falando todos os dias, na hora que você abre a Bíblia, e na hora que ela está fechada, você também está falando, porque na hora que você lê, isso não sei se aconteceu com os irmãos, mas às vezes eu leio aqui, tem hora que eu tô dormindo e fico pensando, minha mente fica, sabe, funcionando em cima de algum texto, depois eu acordo e fico assim, nossa, ainda continuei pensando sobre aquilo que eu estava lendo. Muito interessante. Então, nós devemos ler a Bíblia, né? A Bíblia no seu conteúdo total, na sua totalidade, porque tem esses detalhes. E nós, como especialistas, que aceitamos a Cristo como nosso único Salvador, isso vai fazer parte de nossas vidas dessa forma, da forma que nós estamos vendo aqui nessa imagem, todos os detalhes, né? Não dessa forma. Os que olham dessa forma, eles têm risco de cair na questão de religiosidade, ficar preso a alguma coisa, porque ele não sabe a sua totalidade, o que Deus quer realmente, né, em sua totalidade,
e na questão de ensinamento para o seu povo, né? Então, nós precisamos ver só a totalidade da Bíblia. Aí vem algumas características espirituais de um estudante da Bíblia. Ele tem que ter reverência. Aí nós vemos em Tessalonicenses 2:13. Por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homem, mas segundo a verdade, na verdade, como palavra de Deus. Então nós devemos ter reverência, a qual também opera em vós. Isso é Paulo falando no Novo Testamento, entendeu? Então é uma palavra de Deus, ela opera em nós. Então nós devemos ter uma reverência. O estudante da Bíblia ele deve ter uma reverência, né? A gente vê que muitas vezes a gente escorrega na maionese aí, dá uma flutuada aí, uma viajada, porque a gente falta às vezes com uma reverência. A gente vê até às vezes no culto, né? Falta a nossa reverência muitas vezes, porque estamos lendo a Bíblia, às vezes não temos mais aquela reverência que deveríamos ter, né? Porque é a palavra de Deus. E aí tem um anelo também, buscar-me-ei e me achareis, está em Jeremias, quando buscar com todo o vosso coração. Então, o buscar, a leitura em si, ela tem que ser com todo o coração. Todo espaço que nós temos que nos dedicar à palavra de Deus, né? Exatamente o que... Aí é onde encaixa o que o Alexandre estava falando também na pregação dele. Nós devemos nos esforçar a querer compreender o que Deus está querendo falar conosco, né? Não simplesmente um disse não me disse, às vezes de um irmão que pode ser usado como uma profecia, perdão. Então nós devemos buscar. Está nos aberto a profecia. Foi dado a cada um, né? Hoje nós temos, eu tenho, acho que, se não me engano, acho que eu tenho 3 Bíblias, né? Então, hoje eu tenho 3 profetas dentro de casa, vamos dizer assim, 3 profecias. Só basta eu querer ler. Eu querer ler. Por que eu falo assim, 3 Bíblias? Porque às vezes uma tradução tem uma tradução diferente, tem uma tradução mais atual, né? Aí você tem que buscar, tentar ver no original, para ver se bate o que está querendo dizer. Então, tipo assim, só para poder dar sentido, às vezes, a pregação, para usar a palavra mais correta, né? Então, às vezes, há necessidade de você ver quais são os textos. Hoje nós temos o nosso app, né, o aplicativo Bíblia, JFA, uma coisa assim, que tem várias traduções ao mesmo tempo, dá para você ler duas traduções simultâneas, né? Então, aí você vai vendo alguns detalhezinhos, né? Que é muito interessante. E isso daí é o que me fascina na hora que eu começo a ler a Bíblia. Esses detalhes. E isso vai te dando mais sede de querer entender por que colocaram. Porque são homens que vão trazendo essa tradução, né? Vão colocando essa forma de literatura para nós entendermos. Mas aí você vai falar assim, mas por que ele usou isso, né? Por que ele fez dessa forma? Aí você vai querer buscar lá o original, aí você vai entender por que o original está falando daquele jeito, aí você tem que buscar o contexto, é uma coisa muito fascinante, né? Então aí você se entrega mesmo, é como se a gente estivesse jogando um RPG aqui do PlayStation, no Xbox, né? Você vai passando a fase e você vai se motivando cada vez mais. E também temos aí que o cristão, aí, o estudante da Bíblia, tem que ter humildade, né? Salmos 25:9, guiará os mansos em justiça e aos mansos ensinará o seu caminho. A Bíblia nos ensinando, né? Tem Isaías 66:2, porque a minha mãe fez todas essas coisas e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor, mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Olha como que o negócio é tremendo, irmão. Os humildes, os anelos e os de reverência são aqueles que vão ter características de estudo. Deixa um princípio para nós, hein? Isso daí deixa um princípio para nós. Se nós estamos, vamos dar um exemplo, voltar para a escola bíblica dominical, nós não temos anseios de estudar a Bíblia, está faltando alguma coisa desses itens em nossa vida. A reverência, o anelo, a humildade e a perseverança. Isso daí nos deixa
né? Então, tipo assim, a Bíblia tem aquela é uma espada de dois gumes, né? Ela corta e voltando ela corta também. Do mesmo jeito que eu falo aqui, irmãos, que possa estar cortando aí, ela também está me cortando aqui, porque às vezes um desses itens aí, ou dois, ou três, ou quatro, às vezes falta em nossas vidas, na nossa caminhada, né? Por isso que nós temos que depois ir lá, orar, jejuar, para que a gente possa, né, falar assim, Deus, me perdoa, porque eu não estou sendo humilde para estudar a tua palavra, não estou sendo perseverante. Então, são coisas que nós temos que nos atentar, né, irmãos? Aí temos a perseverança. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, esse daí é uma palavra muito forte. A gente vê em Marcos, para a gente poder fazer discípulos, Mateus que nos orienta também, em Lucas também, né? Na questão de fazer discípulos, Jesus não deixa orientado que para ser discípulos, no caso nós, para poder fazer discípulos, nós precisamos ter essa palavra. Essa palavra tem que estar em nós, permanecer em nós, né? Não entrou, bateu e saiu, mas tem que permanecer na prática diária, na perseverança, né? Então nós temos que ficar firme. Segunda Pedro aí ele coloca, mas aí é um trecho muito grande, né? Então um trecho bem grande aí. Ele coloca aí, segunda Pedro, depois se vocês quiserem ler lá, um capítulo 1, do 3 ao 11. E aqui nós temos o manuseando a Bíblia, né? Temos a tradução, foi o que eu falei para os irmãos. Temos diversas divisões da Bíblia, né? Temos as divisões, temos diversas traduções, temos a estrutura da Bíblia, temos abreviaturas, escrita da leitura. Isso daí os irmãos já referências paralelas, né? Algumas Bíblias de estudo têm algumas referências paralelas, né? Isso daí os irmãos já faz parte já da caminhada, né? E aqui tem uma técnica de estudo. Aprimorar os hábitos de leitura, foi o que eu estava falando inicialmente, que eu fui buscar o estudo para poder aprimorar meu hábito de leitura e eu acabei mergulhando e estou cada dia mais tentando me aprofundar porque é muito interessante. E tem uma marcação da Bíblia. Tem uns que gostam de marcar, né? Na Bíblia, fazer uma marcação com caneta ou com lápis, né? Eu, no caso, eu uso o meu aplicativo. Então, todas as vezes que eu estou lendo algum texto, tal tudo, eu marco no meu aplicativo, né? E aí depois eu tento ver em outras traduções e para que eu não risque minha Bíblia. Mas isso daí é um hábito, entendeu? Não pensam que porque você riscou na Bíblia vai ser pecado, entendeu? Não, você é estudante. Estudante tem que fazer marcação, tem que pontuar, tem que pesquisar, né? E isso não precisa se preocupar que se você riscar a sua Bíblia, Deus vai pesar a mão. Não é isso, tá, irmão? Não se preocupe com isso. Aí temos a técnica de estudo bíblico, né? Temos a questão da técnica aí para a gente marcar os livros na mão, né? O Pentateuco, os livros históricos, os poéticos, os profetas maiores e os profetas menores, e intercalados aí nós temos eu não consigo enxergar, tô ficando ceguinho. Vou aumentar um pouquinho aqui. Temos aí os históricos, né, na questão, as epístolas, né? Temos também os proféticos, que é o Apocalipse, né? E fica uma coisa bem detalhada, né? E também tem o uso dos materiais de apoio. Que foi o que eu estava falando. Tipo, nós podemos usar materiais de apoio, mas não é o material de apoio que apoia a Bíblia, tá? É a Bíblia que apoia o material de apoio. Entendeu, irmãos? Só pedir um tempinho aqui, irmãos. Então, é a Bíblia que apoia os materiais de apoio, não o material de apoio que apoia a Bíblia, tá? A Bíblia é inerrante, a Bíblia não falha, a Bíblia, ela tá sobre tudo, né? Todos os materiais de apoio, ela tem que ter embasamento bíblico. A gente pode ver, às vezes, que tem materiais de apoio que não tem embasamento bíblico, né?
Então, tanto que quando eu comecei esse estudo bíblico aqui, a gente fez uma pergunta para o professor em sala de aula e ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim que tem igrejas hoje do neopentecostal, né? Que é a Mundial, Renascer, a Universal, a Plenitude, que tinha algumas igrejas que elas iam fazer o curso, o seminário de teologia na igreja. E, tipo, se verdadeiramente a gente seguir essa linha de no paradoxo, né, de questão que a Bíblia ela é inerrante, ela não falha, acho que algumas coisas sobre o neopentecostal cai por terra, né? Ou eles vão deturpar alguma informação, né? Fazer aquele cambalacho, colocar mais água no combustível para que possa estar enrolando um pouco. Porque se for realmente seguir, fazer uma teologia que seja na questão com princípios, o negócio vai contra alguns dizeres deles, né? Aí nós temos estudo bíblico indutivo e estudo bíblico dedutivo. É um método de estudo, né? A indução e a dedução. O que significa isso? Porque esses dois estão com umas setinhas é, direcionada de uma forma, assim, tipo uma contra a outra, né? Alguém sabe, consegue me ajudar aí na questão de indução e dedução? Hein, galera? Eu não sei. Não, você tá aí. Estamos aqui sim, pô. Eu não sei, não. Indução, a Bíblia vai te levando a entender. Dedução é você que deduz, sei lá, não Ô, saberia responder. Alexandre! Vai ganhar um chocolate. Quer dizer, já ganhou Aí, já, boa, mano. não, outro, não, preciso de outro, quero outro, porque lá já era. Vai ganhar um chocolate, é isso mesmo. A indução é tipo assim, nós caminhamos com o que a Bíblia está nos dizendo, né? Então, nós vamos sendo induzido por ela. Porém, a dedução, e assim disse Deus, a gente deduz uma coisa e buscamos firmar o que nós deduzimos na palavra do Senhor, né? Então, tipo assim, é, o, vou resumir aqui na questão, uma pregação temática. Se o camarada, o pessoal, a igreja em si, ela dá um tema para um pregador, para um preleitor, ele vai naquele tema. Se eles não der o texto bíblico para aquele preleitor, em cima daquele tema que ele recebeu, ele pode colocar o que for. Ele vai buscar algum texto bíblico e o que ele achar que firma aquela ideia daquele tema, ele prega. Porém, quando nós damos o tema e o texto bíblico, automaticamente quem que deduziu que aquele tema faz parte daquele texto bíblico é porque leu o seu pré-texto, conhece o seu contexto do texto e conhece o texto que está ali querendo conduzir, né, ou direcionar para aquele tema. Então, aí a pessoa não tem muito o que fugir. Por isso que a gente fala sobre pregação expositiva e pregação temática, né? A pregação temática, você pega e vai-se embora. A pregação expositiva, você vai colocando versículo a versículo, passando para a igreja, na EBD, versículo a versículo. Então não tem como você fugir do que está dizendo. O negócio está falando para você, é maçã, você vai falar que é goiaba? Não, oh, peraí. Aí nisso você é até confrontado com aqueles leitores que estão com a Bíblia aberta, né? E isso aí o que falta é a reverência. Muitas vezes vem o leitor e a gente está com a nossa Bíblia fechada e deixa o camarada pregar. E o camarada vai pregando e a gente não vai conferindo. Tem alguns irmãos que tipo já conhecem, né? Então vai-se embora, consegue acompanhar, mas a juventude mesmo, os adolescentes, por não ter prática, eles não vai conhecer se é verdade ou não, confrontando com a palavra de Deus. Tanto que a palavra de Deus, a Bíblia, é nos dada para a gente poder confrontar o que estão falando, né? Confrontar o que o mundo está falando. Observações aí, ó. Conjunto de conhecimentos observáveis e idealmente mensuráveis. Hipótese.
proposições que estabelecem relações entre dois ou mais acontecimentos, teorias. Você pode ver que a indução, ele vem da observação, vai para a hipótese e chega na teoria. Porém, a dedução, ela vai ao contrário, ela vem da teoria, vai para uma hipótese e depois chega numa observação. E isso daí pode nos direcionar a caminhos errados, entendeu? Na tradução bíblica, né? Na questão de você ler, pode nos direcionar a um caminho que possa, uma ideia que possa ser errada, né? E automaticamente isso, se for errado, a gente pode aplicar erradamente em nossas vidas também, né? Então, é aquela coisa, teve um texto que eles até falaram, adúltera ou adulterar, né? E teve um caso que o pastor adulterou porque ele interpretou por causa do acento de uma forma errada, então ele falou assim, não, o texto está falando aqui que eu posso adulterar, mas era adúltera. E ele pegou e fez o que fez. Então o negócio fica bem complicado. Os irmãos podem achar até que é um negócio, mas o negócio acontece mesmo. Aí nós temos aí uma questão aí do estudo bíblico, né? Etapas, a observação que foi colocado lá, consiste na captura, registro atento das informações trazida pelo texto. Ler a Bíblia com os olhos de um detetive.